Bom, você ouve aqui na CNN todos os dias, o brasileiro está mais endividado. Isso não acontece só nas famílias, nas pessoas físicas, porque muitas empresas também estão operando com vários problemas. E por causa disso, o empreendedor também precisa ficar muito esperto para usar o crédito de uma maneira razoável, de uma maneira estratégica. E esse é o assunto dessa estreia do DNA Empreendedor com Lucas Conrado, CEO do Fundo de Impacto Estímulo. Lucas, muito bem-vindo. Seja bem-vindo à CNN, ao time da CNN. Me conta, quando é que o crédito deixa de ser uma salvação e passa a ser um problema para quem empreende? Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, muito obrigado por esse espaço aqui na CNN para a gente falar de empreendedorismo. Eu vivo e respiro isso todos os dias. É uma honra estar aqui compartilhando um pouco com vocês. O crédito vira um problema, Naka, quando ele é feito sem planejamento. Com juros do jeito que estão no Brasil, muitos empreendedores se enrolam na hora de pegar o empréstimo. O crédito precisa ser feito para ser produtivo, para investir no negócio, para gerar receita, para investimento em expansão. Se o empreendedor pega o empréstimo para tapar buraco no dia a dia, aí que reside o problema. Ou seja, quando o empreendedor ele tem um problema de caixa e não consegue fechar o mês e precisa recorrer a um crédito, a um capital de giro, enfim, alguma boia de salvação ali, até essa primeira operação ela talvez faça sentido ali, mas é que tem um problema que precisa ser resolvido vários layers atrás, né? Essa é a treta. É isso, a estrutura muitas vezes é o problema. Né? O crédito tomado às pressas, esse capital de giro, às vezes o empréstimo via cartão de crédito, desconto de duplicata, muitas vezes vem a um custo alto para esse empreendedor. O empreendedor olha muito para a PMT, quanto que cabe no mês a mês. Sim, como se fosse a pessoa física, né? E muitas vezes não olha para o custo total do empréstimo. Então é sempre importante entender o custo total do empréstimo, custo efetivo total, que inclui taxa de juros, as taxas de seguros, as taxas de acesso a crédito, é todo um bolo. E isso precisa ser olhado, como é que você vai colocar esse dinheiro na empresa para gerar mais receita. Porque essa característica, Lucas, é algo absolutamente interessante, porque eu lembro de um comercial, eu sou velho, eu lembro de um comercial de um banco que dizia: eu não vou pegar um táxi para sair de São Paulo e ir até o Recife, por exemplo, que é mais ou menos quando as pessoas pegam crédito do cheque especial ou do rotativo do cartão para fazer uma operação de longo prazo. Não faz sentido. Para fazer uma operação de longo prazo, você tem que tomar um crédito de longo prazo. Então, se você for ampliar sua fábrica, criar uma nova filial, uma nova loja, comprar um novo equipamento, que tipo de operação serve para isso? Porque aí é um crédito bom, que esse crédito vai gerar uma capacidade no amanhã de eu ter uma receita maior, de vender mais. Exatamente. E aí é um crédito com um plano de negócio. Não é um crédito emergencial que você busca cobrir o buraco da sua folha mensal, mas é pensando como é que esse dinheiro vai ser investido no longo prazo da empresa. E normalmente isso está atrelado a mais prazo de carência, a um prazo maior para retorno do pagamento. Normalmente, crédito em cheque especial, você tem pouco prazo para retornar e você não consegue gerar essa receita para pagar o tamanho de juros. Por isso que vira uma bola de neve. E no banco, na instituição financeira, o que o empreendedor precisa falar ali para o seu gerente, para o seu executivo da conta, do tipo, olha, estou pensando aqui em comprar uma nova máquina, estou pensando em abrir uma filial. O que vocês têm para me oferecer? Esse tipo de approach que tem que ser feito na instituição financeira? Sim, são várias linhas que estão disponíveis aí para o empreendedor. Se ele vai fazer um investimento em equipamento, você tem linhas ultra subsidiadas do governo. Se você vai fazer um investimento num projeto sustentável, tem muita linha disponível também para isso. Então, o primeiro passo é entender o que você vai fazer com o recurso e como que isso vai agregar no seu negócio. A partir disso, tem vários canais que podem te ajudar. Um que a gente gosta bastante é o canal MPME do BNDES. Lá você coloca a sua necessidade, o quanto que você precisa de dinheiro e ele vai te dar uma lista de várias soluções de empréstimo para você buscar.
Que legal. E imagino que com juros muito mais competitivos do que nos bancos comerciais. E como é que o empreendedor chega ao BNDES? O BNDES não tem agência por aí. Como é que se chega até ele? Canal MPME. Só buscar no Google. É um processo super simplificado. Você coloca suas informações e ele vai te dar várias das linhas disponíveis, inclusive de instituições tradicionais. Que são os operadores desse tipo de crédito. Os operadores desse tipo de crédito, exatamente. Agora, e aí você consegue comparar, ver o que faz mais sentido para você. Legal, porque aí você consegue ajustar o seu plano para a empresa, ao dinheiro e a grana que existe disponível e assim dar match com o plano, com o seu sonho do empreendedor, com o juro baixo que existe no mercado, existe por aí, e aí você consegue ter um fluxo de caixa muito mais azeitado, sem problema, sem gerar bola de neve, gerando uma bola de receita, que é esse é o objetivo da história. Exatamente. Agora, Lucas, para quem já está com problema no fluxo de caixa, qual que é a dica? Especialmente, Lucas, porque tem muita gente que acaba misturando as estações, né? Pegando crédito na pessoa física para usar na pessoa jurídica. Para quem já está enrolado, qual que é o caminho para sair desse problemão? Primeiro passo é planilhar. Olhar o problema de frente. Entender as suas receitas, as suas despesas, separar a pessoa física e a pessoa jurídica, mas depois que você vai pegar uma dívida, ou se você já pegou uma dívida e está enrolado por conta disso, lê o contrato. É chato, mas é importante você entender qual que é a taxa de juros, qual que é o prazo, quais são as penalidades envolvidas, para que você, de fato, encare o problema e passe a fazer essa organização. A partir disso, você vai começar a tomar decisões com muito mais repertório, sem estar decidindo no escuro. Então, o primeiro passo é planejar. E quando a gente planilha tudo e coloca lá no Excel, no Google Sheets, você acha que o empreendedor precisa encarar os juros como sendo uma linha de custo da sua operação? Como é que ele deve encarar essa grana, o custo financeiro dessa operação? Ele deve olhar para quanto... Uma pergunta que eu gosto de fazer bastante num mês, tomando a dívida, num mês difícil em que você tem 20% menos de receita, você consegue pagar as contas? Por quê? 20% é muito natural. Sim, por rola, conta de sazonalidade, né? Por conta de você perder um cliente grande, você pode ter essa dificuldade. Se o custo de capital está impedindo você de pagar as contas, é porque ele está muito alto para sua empresa. Tá vendo? Ó, dica de ouro para entender se a conta vai ou não fechar, porque esses 20% nem é montanha-russa, é a oscilação normal das coisas. Lucas, que bom! Obrigado pela... foi uma ótima estreia, tá vendo? Ele estava meio nervoso aqui, mas deu tudo certo. É assim que será a jornada do DNA do empreendedor aqui na CNN. Obrigado, Lucas, pela conversa. Obrigado, Naka. Até mais. Até mais.